seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pode Inspirar. Aqui é um espaço com histórias transformadoras que nos fazem refletir o nosso propósito. Eu sou a Levinha Vasconcelos e a cada episódio eu trago convidados com histórias inspiradoras para todos nós. E é com muita honra e para mim é um carinho enorme. A nossa convidada de hoje é já minha amiga Sui Ellen, que é pedagoga e mestre em educação. E a gente fez uma matéria já com ela, já está por aí pela casa, em todas as plataformas. A gente quis mostrar mais um pouquinho da sua história. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, amiga. Eu que agradeço, o convite, tanto pela entrevista, como para estar aqui conversando um pouquinho sobre a minha história, que é parecida com a de muitas e pode inspirar também muitas pessoas. A gente está no meio das mães. Eu disse, eu preciso trazer mais a tua história, como mãe, como profissional, como uma pessoa com deficiência, que é e não é, enfim. Não vou dar spoiler, eu prefiro que você diga pra gente quem foi a Sui, do começo da sua história, criança, até se tornar o que se tornou hoje. Você como referência para muitas professoras, muitas mães, para todas as mulheres. Pronto, eu sou de uma cidade chamada Pacatuba, pertinho aqui de Fortaleza, 40 minutinhos, 40 quilômetros mais ou menos. E eu cresci nessa cidade, nasci e cresci. Sou a terceira filha, eu tenho mais 2 irmãos, um irmão e uma irmã. Meus pais são casados. Meu pai veio do Maranhão para estudar aqui em Pacatuba, nas antigas escolas agrícolas, Então, a história dos meus pais já começam através da educação, Então, eu cresci ali nessa cidade pequena, pacata, como o próprio nome fala, Verdade. Pacatuba, e cresci ali em torno da minha família, como uma criança sem deficiência, sem indícios de que um dia eu teria alguma deficiência, Então, fui uma adolescente também que amava estar com os amigos, amava ir pra praça, amava sair pro cinema. Entendeu? Sempre tem aquela pracinha, Tem a pracinha onde todo mundo se reúne, Onde os romances também começam, Enfim, eu fazia teatro, amava. Eu também fazia. Fazer teatro tão bom, Era maravilhoso. Eu amo. Eu fazia teatro num projeto da própria prefeitura, Foi lá que eu e meu marido já nos conhecíamos, mas começamos a namorar no teatro, Que Nossa história começou... Muitos anos. São 15 anos. Meu Deus, 15 muitos anos. Então, a nossa história começou ali, E até então, sem nenhum indício de deficiência. Aos 17 anos, eu me tornei mãe do João Arthur, uma mãe adolescente ali concluindo o ensino médio, com todos aqueles desafios de ser a única da família que gostava de estudar, que se dedicava aos estudos, sempre fui muito dedicada aos estudos. E passei por essa situação de, será que vai continuar, não vai continuar? Mas aí a gente optou por dar continuidade. Eu fiz muita o Enem. Cultura, Também de ter filho, parar e você não parou. Exatamente. Com minha irmã e minha mãe foi assim, E eu não queria... eu queria quebrar esse ciclo, Isso. Esse ciclo de não continuar os estudos, apesar da maternidade. Então, a gente optou por continuar, tanto eu como o meu esposo, Bacana. Então, assim, a gente foi se apoiando, O João foi crescendo. Eu fiz o Enem grávida dele. Fiz o Enem saindo a cada meia hora pra vomitar. Ai, meu Deus. Porque eu sentia muito enjoo. E fazer xixi também. Mas aí eu passei, em pedagogia na UFC. Quando eu comecei, ele tinha 4 meses. E isso vem muito da força dos meus pais, sabe? Do apoio de dizer assim, se você quiser, a gente vai dar todo o apoio para vocês, Tanto eu como ele continuarem estudando. Então, nós 2 somos formados pela Universidade Federal do Ceará. Que massa. Na universidade pública. E valorizamos muito essa questão da educação pública mesmo. Eu sou formada em pedagogia, ele em gastronomia. Como bem, passo bem. Bem, Passo super bem. Arrasou. Aí,
Aí, depois dessa gravidez, comecei a sentir os sintomas, né? Eu já vinha levando desde pequena muitas quedas. Mas era aquela coisa, a desastrada, a que não presta atenção. Sem força. Sempre roxa, tomando vitaminas e mais vitaminas quando eu procurava os médicos. Passei muito pela negligência médica de dizer é fraqueza de adolescente, é fraqueza por conta da amamentação. É porque sofri um acidente de moto quando era adolescente, porque eu sofri um acidente de moto com meu irmão. Tinha deslocado a patela por conta desse joelho, né? É por causa da escoliose. Enfim, inúmeras questões. Então, eu fui deixando pra lá, né? Não, é isso. Continuei a faculdade, comecei a trabalhar com educação infantil, numa escola aqui de Fortaleza, porque a minha vida sempre ficou entre Fortaleza e Pacatuba, né? Comecei a trabalhar numa escola aqui, fazendo faculdade, trabalhando com filho, né? Com marido, com casa. Puxado. Com toda aquela coisa muito puxada, a rotina muito puxada. E durante essa rotina eu fui percebendo cada vez mais enfraquecendo as pernas e os braços. Eu tinha dificuldade de subir no ônibus, tinha dificuldade de subir escada, caía o tempo todo. Realmente era uma coisa de errado mesmo. Então, era algo errado. A gente percebe quando tem algo diferente no nosso corpo, né? Mais do que qualquer outra pessoa, a gente se conhece, né? A gente conhece o nosso corpo. E isso, a saúde deixa muito a desejar. A não querer ouvir a particularidade de cada paciente. Né? Exatamente. Aí eu tinha plano de saúde na época, procurei, né? Levei o meu esposo comigo para comprovar o que eu estava sentindo, né? E o médico fez um determinado teste lá, que era eu sentar no chão e levantar. E na hora de levantar, eu fiz a manobra de Gower, que é típica da distrofia. Entendi. E ele passou exames específicos e disse, não, você vai mostrar para neuro, né? E eu tava trabalhando, tava estudando, tava criando o meu filho. E no meio toda essa investigação de saber o que é que eu tinha. Procurei o neuro, quando ela viu os exames. Eu me assustei muito com o primeiro exame. Porque o primeiro exame era o CPK. Tá. CPK é para dar até 128. Meu Deus, 5 mil. Eu disse, meu Deus, eu estou com uma doença muito grave. Eu vou morrer. Meu Deus. Aí, quando eu procurei a neuro, ela disse, olha, isso é típico de uma doença que atinge os músculos, de uma miopatia. A gente só precisa saber se ela é de origem neuromuscular ou de origem reumatológica. Mas, de início, o que eu tenho para lhe dizer é largue tudo. Ai, meu Deus. Mais uma vez, Mais uma vez, infelizmente, a falta da sensibilidade, Total. né? Mas aí a gente encontra esses profissionais assim, mas a gente também encontra profissionais que são acolhedores, né? Que foi o que aconteceu comigo posterior a isso. Eu fui à faculdade chorando muito, fui ao trabalho, pedi demissão, né? Pedi para sair porque eu não tinha condições de continuar, eu precisava pesquisar o que eu tinha. Fui na faculdade. Aí assim que eu cheguei, eu sempre conto essa história porque foi muito marcante para mim. Eu tenho, inclusive, ainda a foto dessa parede, né? Que tinha lá na faculdade. E anos depois foi que eu descobri que foi uma amiga minha que pintou. Que massa. É um cacto com uma florzinha nascendo e tem lá, apesar de tudo, florescer. Linda frase. Aí eu disse, não, eu não vou desistir. Não é o momento. É Deus falando, né? Deus fala com a gente através de muitas coisas, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa de muita fé. E eu disse, não, eu vou procurar uma saída. Fui conversar com a coordenadora, na época era uma professora que é muito ligada a essa questão da educação inclusiva, que é a professora Adriana Lima Verde. Ela disse, Su, existe o regime especial, você não vai desistir, você vai continuar, você vai concluir. Então, graças a Deus, Deus foi colocando pessoas na minha vida, né? A minha família sempre me deu muito apoio para eu continuar. Na época eu disse, eu vou tentar... Eu vou desistir. Não, não vai. A gente tá aqui, a gente vai continuar, estamos aqui. E o apoio da família é essencial, né? Até eu brinco que já eu chego nessa parte, eu conto sobre a nossa relação, né? Eu e meu esposo, depois da deficiência. E eu procurei ajuda médica, fui encaminhada para um hospital público, para investigar um hospital escola, né, que é o Hospital César Calles, onde teria toda essa investigação para saber se era neuromuscular ou reumatológico. Chegaram à conclusão que era neuromuscular, é uma doença chamada distrofia muscular de cinturas. É uma doença genética, mas provavelmente não hereditária.
depende de cada caso, ela evolui de pessoa para pessoa, não tem como a gente saber como é que vai ser a evolução de cada pessoa. Mas ela atinge os músculos proximais, né? Braços, pernas, Sim. os músculos mais próximos e tronco. E a pergunta, assim, que eu mais temia a resposta, eu tive logo coragem de perguntar, assim, pra médica, assim, que ela conversou comigo. Eu disse, eu vou parar de andar? Nossa. Eu queria saber, porque era uma doença que Você eu foi já muito sabia realista e muito pé no chão. que era né? degenerativa, né? Eu disse, eu Sim. quero saber, eu não Sim. quero ninguém me enrolando, sabe? Aí ela disse, sim. Eu disse, sim, é o que rasga, né? É o que dói. É o que dói. Aí eu passei por todo esse luto de autoaceitação, de entender que meu corpo estava passando por mudanças, que a minha vida passaria por mudanças, de me perceber, de me ver como uma pessoa com deficiência. E para isso eu tive a ajuda de muitas pessoas, não só da família, mas amigos com deficiência, que disseram, olha, bem-vindo à comunidade, sabe? Você agora faz parte dessa luta. E assim, não foi fácil. Não é fácil. Você, de repente, tem uma vida ali dentro de todo aquele padrão de normalidade durante 22 anos da sua vida e você, de repente, quebrar, né? Então, passa realmente por esse luto. Mas ontem eu fui perguntada, eu dei uma palestra no Hospital Sara, e eu fui perguntada de como foi a virada de chave, né? E a virada de chave, ela não aconteceu da noite pro dia. Ela foi várias... Não diga essa não, que essa é uma parte do programa. Tá. Segura a virada de chave. Tá certo. Ela vai já já. Aí eu fui pro Sara, aí lá eu comecei a usar o andador como instrumento de segurança. Veio a Maria Flor no meio de todo esse processo, né? E agora, como é que eu vou ser uma mãe se eu não ando, não sei o quê. Aí veio toda a questão de eu reaprender a ser mãe, Sim. né? Diante desse corpo uma transformado, mãe diferente agora, né? Uma mãe diferente. Continuar sendo mãe do João Arthur como pessoa com deficiência. Sim. E ser a mãe da Maria Flor como uma pessoa com deficiência. Deve ter, tipo assim, um susto e um receio, né? Com certeza. Aí eu até disse assim, mãe, e agora? Não sei o que, não, tem que marcar consulta com seu médico e tudo. Marquei a consulta com o médico vai te matar. O médico vai dizer, por que você engravidou? Não sei o que. Quando eu cheguei pro meu médico, doutor Dalton, eu tô grávida. Parabéns, tomara que seja gêmeos. Meu Deus. Aí eu pensei que você ia brigar comigo. Ele, jamais. A maternidade é um presente. Eu jamais vou brigar com você Quem me dera se tivesse mais gente como esse médico, como esse médico e como tantos outros que passaram por mim, né? Que eu sempre falo desses que me negligenciaram. Sim. Mas também eu ressalto aqueles profissionais que passaram por mim, que com me esse ajudaram, né? Com esse olhar humano, né? Isso. Para além da medicina, para além desse modelo médico da deficiência, né? De pensar realmente na pessoa. É verdade. Né? Foi diferente, assim. Quais foram as maiores diferenças que você teve? Mãe sem deficiência e depois mãe com deficiência? Pronto. Do João Arthur eu conseguia ter aquela coisa de correr, sentar no chão, né? Brincar, passear, levar para todo lugar. E a maior dificuldade que eu tive foi essa relação de interdependência, de depender de outra pessoa, né? Do meu esposo, da minha mãe, de alguém para me auxiliar nesses cuidados com ela. Mas também ir criando o meu jeito de cuidar para que ela me tenha como referência de mãe. Exatamente. Né? Então eu ficava pensando, como é que eu vou ensinar ela a andar? Mas ela me ensinou a como ensinar ela a andar. Porque eu tava andando no andador, ela veio engateando, subiu no andador e foi empurrando. Isso é maravilha, né? Aí eu disse, é assim que ela vai aprender a andar. E assim foi, né? E eu ficava muito naquela, meu Deus, mas será que eu não vou estar limitando ela? Será que a minha limitação não vai acabar limitando ela também? É muito engraçado porque você teve a experiência de ser uma pessoa sem deficiência e com. E isso não só na sua vida no relacionamento, em casa, no trabalho, como mãe. Como muita gente pergunta pra mim, Lívia, tu já imaginou não ter deficiência, ser grande? Eu disse, eu não imaginei porque eu nunca fui. Com você a experiência é totalmente diferente. Você sabe os dois lados, e mesmo sabendo que provavelmente pela medicina você não volte a andar, você sabe que você desse jeito tá ótimo.
E Exatamente. consegue fazer tudo do seu jeito. Exatamente. Eu tava assistindo uma série, não sei se você já assistiu, The Chosen, né? Sim, E a parte que ele conversa sobre o Tiago, sobre isso, vai muito mais além do que religião, claro. né? E ele fala focar, é importante você focar em tudo o que importa mais do que o próprio corpo, Exatamente. né? Então, eu acho que foi muito isso, assim, eu vou focar no que eu quero ser, na mãe que eu quero ser, na esposa que eu quero ser, na filha que eu quero ser, na profissional que eu quero ser. E ver as alternativas, né? E ver as alternativas. Que são várias, que a gente é muito programada aqui e Uhum. esquece as outras opções dos outros lados, né? Exatamente. E o mundo é cheio de oportunidades e a gente pode criar muitas oportunidades também, né? Exatamente. Do nosso jeitinho, que nunca ninguém vai ter o nosso jeitinho. Exatamente. Eu Independente da gente ter deficiência ou não. Exatamente. Né? Eu tenho 10, 11 sobrinhos. Aí todo mundo pergunta, como é que é, não sei o quê. Tu tem moral? Eu digo, acho que eles mais temem sou eu. Eles têm receio, têm medo porque eu boto moral, eu educo, eu cuido. Mas como é? Eu digo, é o nosso jeito. A minha sobrinha que vai fazer 3 anos. E aí quando ela me vê lá de longe, ela grita, tia Liva! Aí vem correndo. Aí todo mundo fica assim, eita, vai derrubar a tia dela. Mas quando ela chega, aí ela para, aí abraça bem devagarzinho. Que ela sabe que eu não vou ter. Tem a empatia, isso. Entende, né, o limite. Entende. Todo mundo fica impressionado. Como é que pode que ela entender que a tia dela não consegue segurar ela? Às vezes ela era pequenininha, ou meus outros sobrinhos queriam ficar no meu colo, ele mesmo se escala e vai vindo. Pronto. É assim, né? E só quem tem essa vivência que vai entender. E é interessante, você falou isso, né? Essa questão do escalar, né? Eu amamentei o meu primeiro filho e eu queria muito amamentar a segunda. E eu ficava pensando, mas eu não tenho força no braço. Mas como é que vai ser? Eu amamentei a Maria Flor até os 2 anos e 8 meses. Olha. E ela se enganchava, assim, ela subia na cadeira, porque nesse processo, né, eu comecei a usar a cadeira. Sim. Ela subia, escalava, encaixava as perninhas Pronto. e mamava. Pronto, então ela criou o jeito dela junto comigo. E era uma conexão que só eu e ela tínhamos, né? E a gente vai estabelecendo essas conexões também nas outras áreas, né? Exatamente. Por exemplo, com a questão da sexualidade, né? Você vai se descobrindo junto com seu parceiro. Não existe só uma forma, né? É importante falar sobre isso também. Né? Porque parece que é anjo. Os anjinhos. Não fazem nada, vai vendo. 2 meninos já. Então, a gente vai se descobrindo também em todas as áreas. Isso. Os meus alunos, eles sabem exatamente como é que senta no meu colo. Eles botam o pé no meu pé e dão um impulso pra sentar. Pronto. Entendeu? Isso é uma maravilha. E eles vão criando o jeitinho deles e a gente, nosso. E com as nossas famílias também. As minhas sobrinhas também já têm isso. Minha sobrinha neta tem 3 anos, né? Ela já vem correndo, aprendeu a subir, bota e vamos pegar a mamãe, que é pra poder ir na cadeira pra pegar. Então, você vai criando jeitos também de brincar, né, com as crianças. É verdade. E a gente tem um quadro chamado Virada de Chave. É o seguinte, eu pedi pra você segurar sua virada de chave, porque realmente é um quadro do nosso programa, que eu queria que você... Quanto você diz? Mas eu lhe segurei. Diga pra mim esse momento de virada de chave de vida mesmo. De propósito de tudo que você é. Como seu lado profissional, sua missão como pedagoga. Me diz uma virada de chave assim que fez tudo fazer sentido agora. Eu sempre penso nisso, né? Eu comecei a focar em todos os meus sonhos. Em todos os sonhos que eu tinha. Seja como mãe, seja como... profissional. Quando eu pensei nisso, em tipo, vou focar no que eu tô sonhando, no que eu quero, no que são planos, foi quando aconteceu essa virada, né? E foram várias viradas, né? Em vários momentos da minha vida não teve uma, né? Em si. Virou quando eu fui mãe da Maria Flor. Virou quando eu me formei, virou quando eu tive meu primeiro emprego como formada, né? Virou quando a gente veio morar em Fortaleza, né? Que é totalmente uma rotina diferente. Virou quando eu passei num concurso, né? Então, sempre, eu digo, tem muitas viradas, né? De chave. Ontem foi essa a minha resposta, inclusive, pra moça, né? Que me fez a pergunta. Porque
não teve só um episódio, sempre tá tendo alguma coisa na minha vida pra eu virar essa chave. A gente vive de emoções, né? Eu digo assim, meu Deus do céu, tô quase São Pedro, com um molho de chaves virando, assim. Mas, e cada perda também de movimento, Claro, né? claro. Com cada perda de movimento que eu tinha, que agora eu já cheguei no pico, né, assim. Mas a cada perda de movimento que eu ia tendo, eu tinha que me adaptar Um novo jeito. e aprender a fazer uma forma aquilo que eu diferente. fazia de uma forma diferente. A gente pensou com deficiência, com a idade, com tudo, com as comorbidades. Tudo que a gente era criança, eu digo, meu Deus, queria ter um pouco do que eu era antes. Ou a saúde, né, a disposição. Que é normal com a idade, mas a pessoa com deficiência, as comorbidades vão aumentando, infelizmente. A gente tem que sempre dar um jeitinho de novo. A gente sempre olha e diz assim, meu Deus, mais Tá bom. um. Tipo assim, tá bom. Aparece outra coisa. Eu digo, meu Deus, lá vai tudo de novo. Exato. Pronto, é a frase que eu falo. Lá vai começar vamos tudo fazer, de vamos novo. Pensar. Vamos ver as opções. Porque a vida é feita de eternas opções. A gente vai buscando, procurando, a mais que se encaixe com o nosso estilo, né? Do nosso jeito. Verdade. Aquele jeitinho brasileiro é a cara da pessoa com deficiência. Não é não? Sim. E a fase também que a gente se encontra, né? Isso. Às vezes a gente tá numa fase mais fragilizada. Isso. Eu digo, quem vê a gente bem, não sabe o que não tá sabe o que é o dia a dia, né? Porque você às vezes chega num local, a gente passa muito pela questão da fadiga de acesso, né? Claro. Aí a gente, às vezes, vamos para o meu aniversário, vamos. Aí você chega num restaurante, tem um degrau enorme pra você subir. Se frustra. É sempre uma saga. Né? Então, você tem que ligar pro restaurante pra saber se tem perguntar antes. É o que eu falo muito pra gente. Pra tudo. Vocês não sabem o que é sair de casa, a pessoa com deficiência, principalmente física. Antes da gente ir, a gente tem que olhar, pesquisar. Saber, exemplo, se eu for de carro, será que eu vou ter onde estacionar? Será que o estacionamento é de verdade acessível ou não? Porque alguns dizem que são, mas não são. Ou será que a gente vai chegar lá e não vai ter um cristão sem deficiência estacionado na vaga? Será que atendimento eu vou ter que gritar? Será que eu vou poder abrir a porta? Será que lá vai ter elevador ou escada? Se tem um elevador, será que ele tá na altura para alcançar o botão? Ou vou ter que pedir a alguém? A cancela do estacionamento de um shopping. Será que eu vou ter como apertar? Menino, olha. Pra gente sair de casa é todo um planejamento. Eu aprendi isso nessa questão da fadiga de acesso. Eu digo, é exatamente isso. A gente se cansa, realmente. A pessoa pensa que é assim, pei, bufo, bola, eu digo, não, peraí. Começou na minha lotação. Assim, começou assim, né, que eu digo. Sim. Todo mundo tava procurando, se preocupando em quê pra se lotar na escola, quando passou no concurso. Sim. Todos os meus colegas estavam preocupados se era perto de casa. E você já... E eu quero uma escola que tenha uma rampa. Pra eu entrar. Eu quero o básico. Eu quero uma porta larga. Eu quero um acesso. Eu só quero um acesso, só isso. Um banheiro que eu consiga entrar com a minha cadeira de rodas. Sabe? O básico. Então as nossas procuras são outras, as nossas prioridades são outras. Prioridades que deveriam ser direitos, né? Que a gente não deveria estar se preocupando. Quando eu cheguei aqui, né? E aí as pessoas nunca tiveram convívio com o ecumenismo, a maioria. Aí fica, fala como é que tu pega aqui? Como é que tu faz se não tivesse aqui? Eu tava vendo esse olhar, né? A pessoa só tem um olhar quando tem alguém conhecido ou não, né? Aí a gente entra naquele ciclo, né? Do capacitismo. Isso. A gente não frequenta os locais porque eles não têm acessibilidade. Os locais não têm acessibilidade porque não vem muitas pessoas com deficiência. Como que a gente vai? Não vai porque não é acessível. Exatamente. Locais com acessibilidade, você pode perceber que tem mais gente com deficiência frequentando, né? Agora a gente tem um quadro que se chama Pergunta Surpresa. Eita. Presta atenção aí. A cor do envelope dizem que a cor do envelope já assusta. Já dá uma atenção, já é né? um tchan. Tu acha, mano? Então calma aqui a gente. A pergunta foi feita através da tua história e tudo, tá bom? Vamos lá. Sui, qual foi a situação mais comovente e forte que você já viveu em atuação e que te fez perceber o real impacto do teu trabalho? Deixa eu pensar, assim. Porque tu impacta muitas pessoas no teu trabalho também, na tua atuação. Tu vê essas mudanças, assim? Tu já viu algo forte? Pronto. Eu acho que
o que mais me impactou de início foi a recepção da escola. Sim. Porque a gente já vai, como você falou, armado. Total. Eu já pensava assim, meu Deus, eles vão me ver, não vão ver a professora, vão ver o problema. Eu já ficava pensando dessa forma quando eu vim pra cá, pra Fortaleza, né? Porque lá na minha cidade todo mundo já me conhecia. Sim. Então, a escola que eu fosse já era conhecida e tudo. Mas quando foi essa mudança pra cá, aí eu disse, meu Deus. Aí quando eu fui me apresentar, o primeiro impacto que eu tive da escola não foi esse. Eu disse, meu Deus, uma coisa boa, a gente se impressiona, né? Que eles disseram assim, tá bom, pois vamos ver qual é a sala que dá certo pra você ficar, vamos ver quais são as rampas que tem que pra fazer, vamos ver como é que a escola pode Isso é tão bom, né? te receber melhor. Eu fiquei em choque, eu voltei pra casa assim, em choque, sabe? Eu disse, meu Deus, como pode? Assim, né? São detalhes, gente, que vocês aí que estão assistindo podem fazer a diferença na nossa vida tão grande. Pode deixar a nossa vida tão mais leve, tão mais fácil, fluir tanto que ninguém tem nem noção. E assim, também a questão da recepção das crianças. É algo assim que sempre me surpreende muito a cada nova turma que a gente recebe. A curiosidade, o carinho, a curiosidade, mas ao mesmo tempo a curiosidade é tão passageira. É ligeira demais. É ligeira, você explica pra elas e pronto. Pronto, acabou. Morreu a cadeira ali pra elas em relação a focar, né, na cadeira, quando né? eu vou palestrar nas escolas também, né? Quando eu vou pra criança, na hora eles se assustam. Depois, acabou-se. Acabou-se, não tem mais nada. Você é só a professora ali, você é só a professora Sui, né? Você não é a professora cadeirante, não. Você é a professora Sui. E isso tanto para as crianças como para os pais aprenderem a lidar com essa diversidade, com naturalidade, já é um ponto, um impacto positivo que eu percebo, sabe? E de às vezes eu ter contato com alguma criança que tem alguma deficiência física e ficar assim, poxa, eu posso estar aqui, né? O espelho pra muitos. A representatividade, sabe? Eu acho que eu tava na minha cabeça pensando agora, como eu palestro nas escolas pra falar de inclusão, ter uma pessoa com deficiência em uma escola, uma professora, faz o ao contrário que a gente luta tanto. Porque eu vou pra lá pra eles verem o mundo diverso. Aí, se eu for na tua escola, o mundo diverso já tá, porque tu tá lá como professora, como pedagoga. Então, tu faz porque eu sempre falo muito. A educação vem de casa. Leve seus filhos para ver o mundo mais diverso. Agora, na tua escola, é ao contrário. O filho que leva o mundo diverso da escola para os pais. Você faz totalmente ao contrário do que a gente mais sonha, né? Por mais professores como você, né? E eu estava atuando em sala, né? Na sala de aula regular. Porque aqui, quando a gente... eu sou concursada, né? Da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Sou professora da rede, né? É uma frase assim, eu sou professora da rede. Da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, né? Então, assim, a gente tem a opção de estar em sala de aula comum ou no atendimento educacional especializado, né? E eu estava em sala de aula comum atuando na educação infantil. Sim. Então, assim, ter uma profissional com deficiência na educação infantil, nós somos poucas. Verdade. Né? Mas a gente estar lá é representatividade também para que no futuro tenham outras. Muitas mais, né? Muitas mais. E agora, recente, eu mudei para o atendimento educacional especializado, né? Teve toda uma política dessa nova gestão que entrou, né? De ampliar o número de professores do AE. Sim. Porque ao mesmo passo que eu sou uma professora que precisa ser incluída, eu sou uma professora que também precisa incluir. Exatamente. Né? Então, eu optei por ir para o atendimento educacional especializado da escola que eu já estou. Bacana, então, eu atendo 3 instituições, né? Nossa. Eu atendo a escola que eu estou, né? Que é uma escola que atende do infantil 5 ao 5º ano. Atendo o SEI, que atende infantil 4. E atendo a creche parceira, que atende infantil 1 ao 3. Nossa, é muito. E agora são 3 instituições que têm essa presença da diversidade, né? E faz uma grande diferença na vivência de cada um muito forte, eu acho. Né?
E a gente tem o último quadro, que se chama Trio Inspira, que é de perguntas. Tá preparada? Estou. Você já veio pronta, amiga. A verdade é essa. A primeira pergunta do Trio Inspira é: quem te inspirou? A minha mãe. A minha mãe é a minha maior inspiração. Que maravilhosa. Porque a minha mãe, quando eu era pequena, tinha que desenhar um herói, né? Na tarefa da escola. E eu me lembro como se fosse hoje que eu desenhei minha mãe. Ai, que massa! Minha mãe é uma mulher muito batalhadora, muito guerreira. Teve, assim, muitas histórias na vida dela de que ela teve que realmente se superar, sabe? Sim. Então, ela é minha maior inspiração. E ela me fala uma frase desde pequena, que até esses dias eu coloquei até no Instagram, que é: eu quero, eu posso, eu consigo. Ai, que linda. E é algo que eu carrego comigo, ela é minha maior inspiração. E quem você quer que te inspire com a tua história? Eu quero que inspire todas as crianças com deficiência, principalmente, de que elas podem estar ocupando o lugar que elas quiserem, sabe? De que existe sim um futuro, né? Porque quando a gente tem uma deficiência, principalmente eu acho que quando é criança, parece que não tem perspectiva, ninguém te mostra a perspectiva do futuro, né? Do que ela pode vir a ser, porque a criança ela né? Ela não, mas ela parece que ela não tem muito, não mostra-se para a criança as perspectivas de futuro. Eu acho que nós, enquanto professores com deficiência, não falo só eu, né? Porque eu tenho os meus colegas também, essa fala é sempre, não é individual, mas é coletiva, a gente pode estar inspirando essas crianças. Com certeza. Então, eu acho que quem eu quero mais chegar são as crianças. Bacana. Sabe? E a última, quem você quer que eu traga pra cá com história inspiradora igual a sua? Eu vou dizer uma pessoa que também é uma mulher com deficiência, também é uma professora, que ela tem baixa visão, que é a Josilene Alencar. Sim. Ela é professora também da rede municipal. Que bacana. E ela atua também na educação infantil aqui. E é uma pessoa, foi uma das pessoas que me disse bem-vinda à comunidade. Que bacana, né? E eu queria muito que as pessoas conhecessem a história dela, sabe? Vamos anotar e vamos trazer ela pra cá urgentemente. Porque é uma pessoa de luta desde criança e representa muito bem as pessoas com deficiência visual. Eu acho que seria muito bacana ela estar aqui. Que massa. Muito obrigado pelo convite, você ter aceitado. Eu que agradeço. A gente já tá com essa parceria, né? Você tá em todo lugar aqui na Câmara, todas as plataformas, pra quem não viu. Tem a matéria, tem no Instagram, tem em tudo que é lugar, tem no YouTube, contando um pouco mais da história da sua e da sua família, sua trajetória. Eu sempre amei e falo muito, respeito muito. Quem é professora, uma mulher ainda com deficiência, você bateu todas as metas, ultrapassou tudo que você possa imaginar, você sabe muito bem, até a responsabilidade que você carrega. Mas você vai firme e forte, e tá com a trajetória ainda, agora de palestras, né? Pode contar comigo, que você puder. Eu que agradeço. Estamos aqui. O convite. A gente quer dar mais visibilidade sempre. Feliz Dia da Mulher, feliz Dia das Mães. Obrigada. Você é um arraso, obrigado, maridão aí, por acompanhar e estar aqui só nos bastidores, aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite da gente, viu? Eu que agradeço, né, de vir esse convite e ressaltar a importância desse podcast, a importância de ter essa representatividade, porque você também é nossa representatividade aqui dentro, né? O quanto isso é importante, a gente tá ocupando todos os espaços dessa cidade, que é diversa. É diversa, sempre e que, foi. mesmo já tendo muitas conquistas, a gente ainda tem muito para conquistar. É isso. E essas conquistas, elas só vêm quando a gente se faz presente nesses lugares, Verdade. né? E que bom que você está aqui, que bom que você está trazendo a nossa voz, né? A voz das pessoas com deficiência aqui para a Câmara também, né? Para essa Casa do Povo, né? Porque a Câmara Municipal é a Casa do Povo, né? Onde estão nossos representantes. Que eles possam nos ouvir cada vez mais, enquanto pessoas com deficiência, enquanto professores com deficiência. Isso. Né, que essa luta, ela coletiva, ela tenha realmente essa representatividade. Amém. Você nos representa muito bem aqui. Obrigada. E só sucesso no podcast e na sua vida. E feliz aniversário! É verdade. Gente, é isso. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. Compartilha se você gostou de tantas histórias inspiradoras que já passaram aqui no programa. Compartilha, curte, comenta. Manda aí pra todo mundo nas suas plataformas que você tem. É um prazer aqui estar com essa pessoa maravilhosa. Vem muito mais, a gente espera inspirar cada vez mais.
Obrigada e até o próximo.